Olá, peixes! Olá, signo cigano da capela! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Caminhos do Ouro por Cigana Vlanacha do Marrocos. Essa leitura para quem tem Sol, Lua ou Ascendente no signo de Peixes, e as previsões dessa leitura, pessoal, são para o mês de junho de 2025. Porém, se porventura você chegar a esse vídeo ou esse vídeo chegar até você após o término do mês de junho de 2025, não se preocupe, mas escute sim essa mensagem até o final, porque eu tenho certeza que Cigana Vlanacha do Marrocos e toda a egrégora cigana que me acompanha nessa linda missão tem sim uma mensagem para vocês. Até como eu sempre falo, né, pessoal, como vocês sabem, a gente sabe que a espiritualidade, na sua infinita sabedoria, sabe muito bem a quem enviar as mensagens e quando também, porque o tempo funciona de uma maneira diferente, tá bom? Vamos lá então, peixes, que novamente vocês ficaram em primeiro lugar nas visualizações aqui do canal, e nós somos muito gratos a todos vocês por toda a interação, pelas visualizações e por essa conexão tão bonita e tão cheia de luz. Vamos lá então saber quais são as mensagens que a espiritualidade cigana, que Cigana Vlanacha do Marrocos, tem para o signo cigano da capela. Peixes, junho de 2025, quais são as energias que vão reger Peixes em junho de 2025? Signo cigano da capela. Vamos lá. O navio. Vamos lá, raposa. Ok. Opa. Peixes. A vida de vocês sendo muito impactada por grandiosas mudanças que tem aí em curso na vida de vocês. Peixes, eu acredito que vocês aí, muitos piscianos e muitas piscianas, estejam passando por muitos processos de mudança, né? Só que essas mudanças, elas trazem a mudança, principalmente até na forma como vocês lidam com a vida de vocês. O que é que representa a prosperidade na vida de Peixes? É como se a espiritualidade trouxesse mensagens para o signo de Peixes um pouquinho mais aprofundadas em relação à expansão da consciência, tá? Essa energia, ela é muito boa, ela é muito bonita e ela é muito grandiosa, mas muitas vezes é como se talvez em alguns momentos, Peixes, que na verdade vocês são um signo, vocês são o 12º signo da mandala cigana, que é a casa da espiritualidade, né? E é uma energia muito de procurar exatamente essa evolução, essa ascensão, através da conexão, da evolução espiritual de vocês, tá? E o que acontece é que tem muitos piscianos aqui, muitas piscianas, que estão sim num processo muito grande de muitas mudanças grandiosas, mas é como se a espiritualidade trouxesse aqui algumas questões que precisam ser analisadas em relação a preço e em relação a valor, tá? O que é que para você simboliza? A gente sabe que ter dinheiro é diferente de ser próspero, tá? Tem pessoas que são prósperas, tem pessoas que têm dinheiro, tá? Não necessariamente pessoas que têm dinheiro são pessoas prósperas, né? A gente sabe que a prosperidade é quando a gente atinge um nível energético, um nível vibracional, onde a gente começa a analisar todas as situações da nossa vida e a gente consegue ser grato por aquilo que a gente tem. Se aquilo não está de acordo com aquilo que a gente busca, a gente começa a se alinhar a um propósito, até que a gente consegue encontrar aquela energia, aquela vibração, até porque a prosperidade é uma vibração, e a prosperidade, ela tá totalmente ligada ao nosso atrair do dinheiro, da fartura, da abundância, ela está totalmente ligado à energia que eu estou vibrando, né? Se eu vibro alegria, se eu vibro amor, se eu tô com a minha energia, nossa, lá em cima, é quando eu começo a atrair a prosperidade. Muitas vezes essa prosperidade, ela vem em forma da resolução de um problema de saúde, da resolução de algum conflito familiar, de eu conseguir uma vaga de emprego, um trabalho, que o meu negócio, né, se eu sou dono do meu próprio negócio, comece realmente a prosperar, a ter dinheiro. Então, a prosperidade é quando várias coisas boas, eu estou em harmonia e em paz com todo esse meu quebra-cabeça da vida. E tudo tá unido a um ponto de que eu vibre na alegria plena, tá? E o que acontece é que talvez Peixes, depois de um bom tempo, tendo lutado, tendo passado por muitos processos difíceis e desafiadores, os piscianos no mês de junho estão conseguindo aprender a agregar valor na vida de vocês, mas no sentido aqui, pessoal, que a espiritualidade traz, a vocês começarem a ser mais espertos e até um pouquinho mais ambiciosos, mas em relação a vocês mesmos, tá? Porque o que acontece é que tem muitas mulheres aqui piscianas
que tem muita facilidade em ganhar dinheiro, tá? E não é que foi do dia pra noite que vocês começaram, tá, piscianas? Aí é um negócio assim, ó, você plantando aquela sementinha, até que começa a vir a flor, até que vem o fruto, até que chega a colheita. Então vocês sabem que vocês passaram sim por processos muito difíceis e muito desafiadores. E o que é que a espiritualidade traz aqui pro signo de Peixes? É exatamente essa ascensão, essa evolução, essa expansão da consciência de vocês, que virou a chave de vocês lá no passado, é que tá trazendo essa colheita, essa vibração boa de fartura para a vida de vocês. Mas por quê? Vocês mudaram a forma que vocês viam a vida, né? Vocês mudaram a forma como que vocês estavam não só enxergando a vida, mas a forma como vocês começaram a viver. Porque de nada adianta eu querer ser uma pessoa próspera se eu não cuido de mim. Então percebam que, de certa maneira, o auto-amor, quando a gente se dá o melhor para nós, porque sim, nós merecemos, a gente começa a atrair coisas boas, porque eu sou a pessoa mais importante nessa vida para mim. E percebam, pessoal, que isso daqui não é num sentido de da gente ser egoísta, né? É muito diferente, mas é auto-amor. Quando eu me coloco numa situação importante, quando eu me coloco no pedestal da minha vida, porque sou eu comigo mesma, a história é eu e Deus, a história muda, o jogo muda. Então aqui muitos piscianos estão compreendendo a situação de mais do que ganharem dinheiro, fazerem dinheiro é plantarem uma vida próspera em relação a vocês mesmos. Aqui tem mulheres que provavelmente assim, ó, vieram de uma vida muito humilde, muito com não tantas condições financeiras assim, e hoje tem um potencial de construir um império. Muitas já estão habitando esse império. Muitas já construíram o seu reinado. E isso as cartas trazem, a espiritualidade traz aqui uma energia de muita plenitude, uma energia de muita harmonia em relação à vida de vocês, em relação a uma certa organização. Mas o que é que acontece? Os desafios que surgem em meio a essa jornada de eu construir o meu império, de eu fazer o meu dinheiro, muitas vezes é sim a forma que eu me posiciono, mas o maior desafio também é muitas vezes as conexões que de certa maneira são atraídas pela minha energia. Porque o que é que acontece é que a gente atrai semelhantes, ou muitas vezes a gente atrai opostos complementares. Tá? E o que é que acontece, pessoal, é que a espiritualidade traz uma mensagem muito forte aqui para o signo de Peixes, para vocês tomarem cuidado com pessoas que estão de olho no ouro de vocês, tá? Que muitas vezes esse ouro não necessariamente é dinheiro, muitas vezes é uma ideia, muitas vezes é um empreendimento, muitas vezes é algo muito próspero que você já tem na sua vida e tem uma certa energia um pouquinho mentirosa, audaciosa, manipuladora, querendo meio que se adentrar nesse mundo. Tomem muito cuidado, porque é como se a espiritualidade falasse: vocês, melhor do que ninguém, sabem tudo que vocês levaram para construir o império de vocês, ou quem está começando a construir pedra por pedra, erguendo tijolo por tijolo, sabe o quanto que é difícil, o quanto que é desafiador. Então aqui, meus queridos, muito cuidado, porque muitas vezes é algo que geralmente eu não costumo falar, mas agora veio de uma forma muito forte uma frase aqui no meu ouvido, que é muitas vezes aquele sentido que muitas vezes a gente tá dormindo com um inimigo, tá? Então muito cuidado, Peixes, porque muitas vezes o seu pior inimigo é aquele que vive sob o mesmo teto que você. Principalmente, Peixes, você que é uma mulher que tem dinheiro, tá? Uma mulher que tá bem na vida em relação a bens materiais, tá? A sua vida de dinheiro, a vida financeira. Muito cuidado, meus queridos, tá? Muito cuidado com pessoas assim, ó. Alguma mulher que possivelmente é uma mulher mais madura, já é uma rainha aqui, tá? Tem uma energia de uma mulher madura, uma rainha, tá? Que tá atraindo olhares aí de talvez algum menino mais novo, algum cara mais jovem, que não é em relação a gente percebe, tá? A gente percebe quando é algo que tem uma chance de ser promissor, quando é algo que é sério, que é verdadeiro, ou quando é só aquela balela, tá? Porque a energia da carta da raposa nesse aspecto que ela sai, ela tá trazendo muito aquela lábia manipuladora, aquela lábia que encanta você pra tentar, porque tá de olho em alguma outra coisa. Então, muitas piscianas aí, tomem cuidado, meus amores, porque tem muitas mulheres aqui, e eu sinto que é uma história que, na verdade, assim, é como se fosse mês passado,
A primeira leitura que eu fiz para peixes, a segunda leitura que foi mês passado e essa que está sendo a terceira leitura é como se fosse uma historinha, tá? Se vocês não escutaram a leitura lá do mês de abril, escuta mês passado que é maio e depois vem complementar com essa leitura aqui, tá? Porque aqui tá me soando como se fosse um certo passo a passo, um certo script aí, tá? Da vida de vocês como ela tá. Porque aqui tem alguma mulher bem de vida, uma mulher mais madura na casa aí dos seus 50 anos, 60 anos, que é solteira e que tá bem na vida, tá? Que não tem dificuldades materiais, dificuldades financeiras. Atingiu sim o seu amadurecimento, a sua plenitude. Só que em relação à sua vida amorosa, tem muitos desafios aqui, porque muitas vezes tem essa energia aqui que sonda vocês. Tá? Essa energia mentirosa, essa energia manipuladora, essa energia que muitas vezes quer estar junto de peixes, mas para tentar algum tipo de golpe, tá? Então, muito cuidado. Mas, se vocês souberem enxergar, se vocês tiverem aqui, minhas queridas, a sacada em relação a essa situação, vocês irão prevenir algum tipo de... é como se fosse aqui como que eu posso falar? Não é nada fraudulento, mas é uma energia muito de mentira, muito de golpe aqui. Se vocês conseguirem averiguar a situação, não coloquem qualquer pessoa dentro da casa de vocês, tá? Por mais que assim, a outra pessoa tá querendo que você entre no jogo dela, você tá entrando no jogo dela, meu amor... vai dar uma investigada na vida dessa pessoa, tá? Vai puxar essa ficha criminal aí pra ver se realmente o que essa pessoa tá mostrando ou querendo mostrar pra você é realmente o que consta, tá? Se esse pacote aí tá completo ou tem alguma camuflagem. Porque tem uma energia aqui pra peixes, pra mulheres de peixes, passar por alguns desafios de ordem amorosa, mas que tem uma ligação com dinheiro e com bens materiais, tá? Escuta lá a leitura lá do mês de abril, tá? Que eu tenho certeza que vai complementar com essa leitura aqui. Mês passado também. Tá? Mas enfim, muitas mudanças, algo muito positivo acontecendo para um outro grupo. Engraçado que essa leitura de peixes esse mês tá muito favorável, vai bater com alguns homens aí que se conectarem, com certeza. Pode ser que essa leitura seja até para sua esposa, para sua namorada, para sua parceira, tá? Mas tem uma energia aqui muito forte para muitas mulheres que estão em muitas mudanças, com muita ascensão, estão evoluindo, estão amadurecendo muitos processos. Principalmente alguém aí que já estava com compra de imóvel, principalmente compra de casa, tá? Tem uma energia aqui que ela favorece vocês a fecharem um bom negócio, tá? Mas aqui, meus queridos, o alerta mesmo é em relação a patrimônio, tá? A bens materiais, a pessoas enganosas, a pessoas fraudulentas, a pessoas golpistas que daqui a pouco querem, assim, ó, ficar com você alguns meses e alegar algum tipo de relação mais séria, exatamente para ter uma parte aqui na herança, tá? Então, assim, ó, tomem cuidado. Tem muito alerta aqui para muitas mulheres maduras que têm dinheiro. É isso. Essa leitura, acredito que não vai ressoar com muitas pessoas, mas eu tenho certeza que Cigana Vlanash e a espiritualidade cigana vai levar para quem precisa, tá? Vamos tirar mais um conselho aqui para vocês, peixes, do oráculo da lua. O que mais que pode complementar aqui? O que mais que a espiritualidade cigana pode trazer, junto de Cigana Vlanash, para o signo cigano da capela? Peixes, o que mais pode complementar? Rota de sucesso, ó que linda! Rota de sucesso. Essa carta, meus amores, ela traz uma energia em relação a toda a trajetória que você já trilhou. Vou deixar assim para vocês enxergarem direitinho. Em relação a toda a trajetória que você trilhou, ó, bem direitinho aqui junto com a carta do baú de tesouro, tá? Só você sabe por todos os desafios que você passou, só você sabe por todas as intempéries aí da vida que você passou, em relação a você conseguir se alinhar aos seus propósitos, aos seus sonhos, às suas conquistas. Essa carta da Rota do Sucesso, ela traz uma energia muito de que quando você planta algo, lá no futuro, se você passar exatamente por todo o passo a passo, lá no futuro você vai colher. Mas não adianta você soltar uma semente e não colocar gás, não colocar energia, não irrigar essa plantinha, não ir cobrir ela quando tiver frio da geada, para ela não queimar, para ela não congelar, tá? Então só você sabe o que é necessário, tudo aquilo que você já fez para atingir a vida que você tem hoje. Só você sabe por o que você passou, os sacrifícios, as abdicações, tá? Tem muita
muitas coisas para você conquistar ainda na sua vida. E eu vejo aqui que tem muitas mulheres piscianas que estão buscando possivelmente um amor. E da mesma forma como você conquistou tudo isso que você tem hoje, minhas queridas, a espiritualidade fala que para colocar qualquer pessoa na sua vida, se você quiser qualquer pessoa, você acha amanhã. Mas se você quiser uma pessoa que foi moldada por Deus para você, que faz parte do seu destino, para realmente viver um grandioso amor, minha querida, não permita colocar qualquer pessoa na sua vida. Não deixe que mais pessoas devastem o seu coração, não permita que mais pessoas tragam discórdias, tragam decepções, tragam amarguras para sua vida. É inevitável a gente se machucar, se magoar? Gente, pelo amor de Deus, estamos aqui para aprender, né? Mas o que é que tá ressoando muito aqui para o signo de Peixes nesse mês de junho, principalmente para muitas mulheres piscianas, é que você consegue aquilo que você quiser. Porque é seu de direito, é o mérito. Olha aqui a carta da lua, a energia das honrarias, o mérito, tá? É só você trilhar o seu caminho, é só você saber tudo que você tem que plantar, tudo que você tem que regar, como que você deve cuidar dessa semente para vingar num fruto saboroso e doce no futuro, e uma colheita farta. Então a rota do sucesso, ela está muito alinhada aos propósitos do signo de Peixes. É só vocês trilharem essa caminhada, mas sempre, meus amores, com muita esperteza. Tá? Fiquem de olhos abertos, tá? Não entreguem esse ouro pro bandido. Não deixem, de certa forma, essa raposa aqui cuidando de um galinheiro, porque vocês sabem que o que ela falar vai ser mentira. Então tomem cuidado. Muitas mulheres aí, nesse mês de junho, muitas piscianas vão ter que tomar algum tipo de decisão de forma um pouquinho mais impulsiva, mas não é porque vai ser impulsiva que não vai ser bem pensada, tá? É algo que eu já vejo que tá no caminho há um bom tempo aí do signo de Peixes, mas talvez você esteja tendo uma certa dificuldade em tomar algum tipo de decisão, porque muitas vezes aquilo que você está enxergando é uma história diferente que você conta na sua cabeça. Tem coisas que muitas vezes a gente não quer enxergar, porque são com pessoas que a gente não gostaria de remover da nossa vida. E muitas vezes é algo inevitável. Tá? Então, o futuro, o sucesso está destinado à trajetória, ao futuro de Peixes, sim. Mas vocês vão precisar fazer algum tipo de modificação aí na vida de vocês, escalar essa montanha. Porque é exatamente do outro lado dessa montanha que há o Vale Florido. E é lá que vocês vão encontrar. Porque a rota do sucesso de vocês é lá que está mirando o destino. Uma leitura muito forte, muito intensa, minhas queridas. Minhas queridas, meus queridos. É isso. É isso que nós temos para vocês, Peixes. Se por acaso muitas mulheres aí piscianas, muitos piscianos que quiserem aprofundar essa leitura aqui na energia de vocês, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo as formas de entrar em contato, tá? Vai ter o WhatsApp aí, é só você clicar no WhatsApp e me mandar uma mensagem que eu, com muito prazer, eu vou passar as informações para vocês. Mas é o que a gente tem para Peixes esse mês, tá? Vai ser um mês muito forte, um mês muito intenso, um mês de muito planejamento, de muita organização, das coisas entrando sim no equilíbrio e você conseguindo enxergar. E quando você começa a enxergar os novos desafios é porque você conseguiu vencer aquela fase. Agora o desafio é outro, rumo à rota do sucesso. Que o mês de vocês seja grandiosíssimo, cheio de ouro, fartura e muitas bênçãos, porque Peixes com certeza merece. Gratidão por ter vocês aqui, meus queridos. Até a próxima. Aminturá.